Pessoal, esse aqui é o nosso vídeo, série ECA atualizado e comentado. Se você não viu os anteriores, o ideal é que você veja todos na ordem, na sequência, para que tenha uma ideia geral da lei. Nesse vídeo, nós vamos concluir a seção da adoção. Gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, clique lá no sininho para receber as notificações, compartilhe com os seus amigos professores, que isso ajuda bastante. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Artigo 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes em condições a serem adotadas. Então, vai ter um registro com todas as crianças que estão em condição de ser adotadas, né? Sejam essas condições legais, psicológicas, enfim, todas as condições para isso. E outro de pessoas interessadas para adoção. Então vai ter dois registros, um dos que querem adotar, outro dos que podem ser adotados. Primeiro parágrafo. O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta nos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público. Então só vai haver a inclusão se haver ali uma prévia consulta nos órgãos técnicos, liberando essa inscrição. Parágrafo 2º. Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os requisitos legais ou verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 29. O artigo 29 vai descrever algumas circunstâncias que não é possível que o processo de adoção, de guarda-tutela aconteça. Então, se tiver algum desses critérios, não vai nem haver inscrição da pessoa nessa lista. Parágrafo 3º. A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Então, aquelas pessoas que querem adotar vão ter que passar por um período de preparação, né? Junto com a equipe técnica, jurídica, psicossocial, todas essas equipes da Justiça da Infância e da Juventude para que esse cadastro aconteça. Parágrafo 4º. Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no parágrafo 3º, que nós acabamos de ler, deste artigo, inclua o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados. Então, dentro do período, eles vão conhecer as crianças que podem ser adotadas. Qual é esse público que pode ser adotado? Então, já vai ser mostrado ali antes mesmo do adotante entrar na lista, né, dos pretensos das pessoas que estão dispostas a adotar. A ser realizado sobre orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com o apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Então ele vai dizer com quem vai ser esse encontro, como que ele vai ocorrer. Parágrafo 5º. Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacionais de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas e de pessoas ou casais habilitados à adoção. Tá? Então vai ter uma lista além, né, daquela que nós já havíamos dito. Parágrafo 6º. Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país. Então vai ter dois, né? Um para aqueles que estão residentes no Brasil, outro para aqueles que estão fora do Brasil, que somente serão consultados do fora do país, né, inexistência de postulantes nacionais habilitados nos cadastros mencionados no parágrafo 5º deste artigo. Então só vai observar o cadastro de pessoas residentes fora do país caso não tenha ninguém aqui no Brasil disposto a adotar aquela criança. Parágrafo 7º. As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de informações e a cooperação mútua para a melhoria do sistema. Então, as autoridades, né, em todos os âmbitos do poder público, terão ali acesso integral ao cadastro e vão poder trocar ideia, conversar, analisar os dados e ver a melhor maneira de cooperar para efetivar a adoção. Parágrafo 8º. A autoridade judiciária
providenciará no prazo de 48 horas a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotadas que não tiveram colocação familiar na comarca de origem e das pessoas ou casais que tiveram deferida sua habilitação à colocação nos cadastros estadual e nacional referidos no parágrafo 5º deste artigo sob pena de responsabilidade. Então tem um prazo ali, né, para que a justiça coloque as crianças, né, nesses cadastros. São 48 horas. Não só das crianças, mas também dos casais habilitados que passaram por todo aquele trâmite que nós já descrevemos. Parágrafo 9º. Compete à autoridade central estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros, com posterior comunicação à autoridade central federal brasileira. Então, compete à central estadual zelar ali pela manutenção e a correta alimentação dos dados desse cadastro. Vamos situar esse cadastro, ele é a base para a adoção. Então ele tem que estar muito bem feito, muito bem elaborado e muito real, para que não haja prejuízos, tanto para a criança para quem quer adotar. 10º. Consultados os cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção da criança ou adolescente inscritos nos cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente para adoção internacional. Então verificou tudo, não tem ninguém ali apto para adotar, que queira adotar aquela criança naquelas condições, então vai permitir que estrangeiros adotem, ou pessoas residentes fora do Brasil. Parágrafo 11º. Enquanto não localizada a pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. Então, enquanto ela espera, o ideal é que ela fique no acolhimento familiar e não naqueles abrigos, né, no acolhimento institucional. Melhor que ela fique com a família, mesmo que de forma provisória. Parágrafo 12º. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizados pelo Ministério Público. Então o Ministério Público tem a função de fiscalizar. Vai haver ali algum privilégio para algum casal, ou algum descumprimento na regra geral, uma prioridade, por exemplo, para um casal estrangeiro, né, sem que essa análise tenha passado pelo Cadastro Nacional. Tudo isso vai ser analisado pelo Ministério Público, para evitar fraudes, para evitar que haja processos de adoção de forma ilegal ou não autorizada. Parágrafo 13º. Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente nos termos desta lei quando. Então, pode haver alguém que vai adotar sem que ele esteja no cadastro de adoção? Vai ter alguns casos. Quais são? Olha, inciso 1. Se tratando de pedido de adoção unilateral. Então é um pedido de adoção unilateral. Naqueles casos que nós vimos, na família estendida, né, na família ampliada. Na família ampliada pode haver algum tio que quer adotar, né, ou que tem ali um pedido, né, fora, vai ser um pedido para adotar determinada criança. Né. É muito comum quando bombeiros encontram crianças jogadas, né, abandonadas, isso acaba acontecendo. Inciso 2. For formulada por parente no qual a criança ou adolescente mantenha vínculo de afinidade e afetividade. Foi o caso que eu disse anterior, né? Dentro da família estendida, existe alguém ali disposto a adotá-la após a perda do poder familiar daquele pai? O tio pode adotá-lo? É melhor que fique com o tio do que com um total desconhecido, né? Manter os vínculos, sempre em benefício da criança, não se esqueçam disso. A preocupação do legislador é proteger a criança, é o bem-estar dela, é o interesse da criança que está em jogo, e não dos adotantes ou de qualquer outra pessoa. 3. Oriundo pedido de quem detém a tutela ou a guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé, ou qualquer das situações previstas nos artigos 237 ou 238.
Esses artigos vão falar ali de maneiras que a adoção não vai ser efetivada. Mas se a pessoa que tem a guarda ou a tutela não está lá cadastrada para adotar ninguém, mas ela está com a guarda daquela criança, está com a tutela, ou seja, lá por qual for o motivo, se tiver já um vínculo longo ali, que mostre afinidade, que mostre a fixação desses laços, aí sim vai ser autorizada a adoção, mesmo que não esteja lá no cadastro. Parágrafo 14º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 13º deste artigo, o candidato poderá comprovar, no curso do procedimento, que preenche os requisitos necessários à adoção conforme previsto nessa lei. Então, ele pode ir comprovando que tem, né, os requisitos necessários, financeiros, psicológicos, idade, se for uma adoção em conjunto, né, o laço ali de união estável, casamento. Parágrafo 15º. Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar crianças ou adolescentes com deficiência. Então, a prioridade vai ser para quem quer adotar uma criança com deficiência, lá no cadastro, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além de grupos de irmãos. Então, se você quiser adotar uma criança que tem uma doença crônica, que não tem cura, né? Ou um grupo de irmãos, essa pessoa vai ter prioridade no cadastro. 51. Vocês estão vendo que não tem muita margem para muitas exemplificações, comentários nesses artigos. E agora, a partir do 51, vai ficar ainda pior, porque ele vai instrumentalizar como se dá o processo para estrangeiros. Então vai ser assim, ordens. Então nós vamos ler e vamos tentar fazer alguns comentários. Mas daqui eu já adianto, aqui você vai ter que ler novamente depois para que você possa relembrar, tá bom? Vamos continuar. 51. Considere-se a adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de Haia de 29 de maio de 1993, relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, promulgada pelo Decreto 3.087, de 21 de julho de 1990, e deseja adotar criança em outro país parte da convenção. Então aqui nós temos o que é uma adoção internacional. Primeiro, que não é para qualquer país, é somente para aqueles países que fazem parte da Convenção de Haia, que define como que vai acontecer a adoção internacional, né? E cria cooperação para isso. Então só pode ser para os países que fazem parte dessa convenção, não é qualquer país que pode, né, vir aqui e adotar estrangeiro de qualquer outro país, só desses que fazem parte da Convenção de Haia. Parágrafo 1º. A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado. Então só vai acontecer quando estiver comprovado tudo isso aqui, ó. Inciso 1º. Que a colocação em família adotiva é a solução adequada no caso concreto. Então, para solucionar o problema daquela criança, tem que ser a adoção. Então, o problema daquela criança vai ser resolvido com a adoção. Então, vai para a adoção. Segundo, que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira. Então, tentaram tudo possível para colocar numa família brasileira, com a comprovação certificada nos autos da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível com a criança ou adolescente, após consultas nos cadastros mencionados. Então, consultou tudo, não tinha ninguém, estadual, municipal, federal, nenhum brasileiro tinha perfil ou queria adotar aquela criança. Então, aí já vai para o internacional. 3. E em que se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento e que se encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28. Então, consultou a criança, está tudo ok? Ela está disposta a passar por esse processo de adoção internacional? Está tudo ok? Olharam tudo? Então, feito isso, aí vai para o processo internacional. Parágrafo 2º. Os brasileiros residentes no exterior. Então, aqueles brasileiros que vivem em outros países, muito comum com os Estados Unidos, né? Brasileiros que moram lá, que têm residência permanente lá, mas não deixam de ser brasileiros. Mas eles não vão morar no Brasil.
terão preferência aos estrangeiros. Então, o brasileiro tem preferência sobre aquele estrangeiro, mesmo que residente fora, nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. Parágrafo 3º. A adoção internacional pressupõe a intervenção das autoridades centrais, estaduais e federal em medida de adoção internacional. Então, a adoção internacional ela vai acontecer não no âmbito municipal, mas no âmbito estadual e federal. Artigo 52. A adoção internacional observará o procedimento previsto nos artigos 165 e 170 desta lei, com as seguintes adaptações. Então, a gente vai observar lá esses artigos que vão falar sobre a adoção, porém, tem essas adaptações aqui, ó. Inciso 1. A pessoa ou casal estrangeiro interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, assim entendido aquele onde está situado sua residência habitual. Então, primeira coisa, o estrangeiro vai ter que pedir lá no seu país de origem um início de processo para adoção internacional. Inciso 2. Se a autoridade central do país de acolhida considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um relatório. Então, tá aptos, eles solicitaram, mas eles estão aptos. Beleza, vai emitir um relatório que contenha informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e a adequação dos solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, no meio social, os motivos que os animam a sua aptidão para assumir uma adoção internacional. Então ali vai ter tudo, né? Situação jurídica, situação pessoal, social, os motivos que fizeram ele pedir uma adoção internacional e não em seu país. Então tudo isso vai ser considerado. 3. A autoridade central do país de acolhida enviará relatório à autoridade central estadual com cópia para a autoridade central federal brasileira. Então, fez isso, está autorizado, tem tudo, manda para o Brasil, tanto no âmbito estadual, que ele quer adotar a criança lá naquele estado, e também para o âmbito federal. 4. O relatório será instituído com toda a documentação necessária, incluindo o estudo psicossocial, elaborado por equipe interprofissional habilitada e cópia autenticada da legislação pertinente, acompanhada da respectiva prova de vigência. Então, vai ter toda a documentação ali que vai ter que estar junto. 5. Os documentos em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais, acompanhados da respectiva tradução por tradutor público juramentado. Então vai estar tudo registrado, bonitinho e traduzido por um tradutor juramentado. Gente, já adianto, não é barato. Esse processo aqui é todo muito caro, tudo muito burocrático e caro. Normalmente não são famílias pobres que vão conseguir passar por essa burocracia, mesmo vindos de outros países. Parágrafo 6º. A autoridade central estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante, estrangeiro à adoção, já realizados nos países de acolhida. Então, já foi realizado, mas nós queremos evidenciar outras coisas, queremos analisar outros critérios. É possível. Se ele não quiser, então o procedimento não vai ser concretizado. Inciso 7. Verificada, após estudo realizado pela autoridade central estadual, a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento por parte dos postulantes à medida dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta lei como da legislação do país de acolhida, será expedido laudo de habilitação à adoção internacional que terá validade por 1 ano. Então, fez tudo, dá tudo certo, as legislações casam bonitinhas, os laudos estão corretos, foram aprovados, autorizados, vai ter uma autorização válida por 1 ano para que essa pessoa possa realizar a sua adoção aqui no Brasil. O inciso 8. De posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a formalizar pedido de adoção perante o juízo da infância e da juventude do local em que se encontra criança ou adolescente, conforme indicação efetuada pela autoridade central estadual. Então a autoridade central estadual vai indicar, olha, vai em tal comarca que lá a criança que se adequa ao seu perfil está, ele apresenta essa autorização e vai dar início ao processo de adoção. Como eu disse, aqui são regras, né? Está ditando regras para esse processo de adoção internacional. Então, não tem muito o que comentar.
uma vez que deve-se só simplesmente cumprir. Parágrafo 1º. Se a legislação do país de acolhida assim o autorizar, admite-se que os pedidos de habilitação à adoção internacional sejam intermediados por organismos credenciados. Então, lá no país de acolhida, autoriza que uma ONG, que uma empresa sem fins lucrativos possa auxiliar nesse processo? Se for, pode acontecer. Incumbe a Autoridade Central Federal Brasileira o credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional, com posterior comunicação às autoridades centrais estaduais e publicação nos órgãos oficiais da imprensa e em sítio próprio da internet. Como que vai acontecer esse credenciamento? São as autoridades que vão realizar dessas instituições. Não é a Deus dará, não é qualquer empresa, não é qualquer ONG, não é qualquer instituição que vai poder fazer isso, vai ter que ser credenciada antes. Somente será admissível o credenciamento de organismos que... Então, quais serão os órgãos que poderão se credenciar? 1. Sejam oriundos de países que ratificaram a Convenção de Haia, uma vez que só vai haver adoção internacional para esses países, e estejam devidamente credenciados pela autoridade central do país onde estiverem sediados e no país de acolhida do adotando para atuar em adoção internacional. Então tem que estar lá, tanto no país de origem do órgão que vai intermediar, quanto do país que vai sediar, que vai acolher essa criança. Tem que estar totalmente legalizado nessas duas áreas. 2. Satisfazem as condições de integridade moral, competência profissional, experiência e responsabilidades exigidas pelos países respectivos e pela autoridade central brasileira. Então, tem que atender ali de forma completa todos os interesses, né, para que seja credenciada. 3. Forem qualificados por seus padrões éticos e sua formação e experiência para atuar na área de adoção internacional. São qualificados? Ou é uma empresa qualquer, sem nenhuma experiência, que nunca fez isso? Ou não, é uma empresa qualificada, que faz isso há muito tempo, ou uma ONG que faz isso há muito tempo, de renome? Tem que analisar isso tudo. 5. Cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então tem que cumprir o que a nossa lei fala. Ah, mas no meu país, problema. Vai ter que cumprir o que a nossa lei fala antes. E pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal Brasileira. Parágrafo 4º. Os organismos credenciados deverão ainda. Então, já foi credenciado, atendeu a tudo isso, mas ele tem que cumprir algumas coisas. O que são? Inciso 1º. Perseguir unicamente fins não lucrativos. Então não pode ter lucro com a adoção, de jeito nenhum. Não pode cobrar e ter lucro com os processos de adoção. Nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes do país onde estiverem sediados, do país de acolhida e pela autoridade central brasileira. 2. Ser geridos e administrados por pessoas qualificadas e reconhecida idoneidade moral, com comprovada formação ou experiência para atuar na área de adoção internacional, cadastrados pelo Departamento de Polícia Federal e aprovados pela Autoridade Central Federal Brasileira, mediante publicação da portaria do órgão federal competente. Então, as pessoas, pode ser uma empresa muito ilibada, mas está com uma pessoa com problemas na justiça, com idoneidade moral duvidosa, então já não vai. Então tem todo um processo ali, inclusive dos dirigentes, não é qualquer empresa e qualquer pessoas que vão atuar nelas. 3. Estar submetidos à supervisão das autoridades competentes do país onde estiverem sediados e no país de acolhida. Então tem que estar lá submetido à supervisão dos dois. Ah, mas ninguém pode analisar. Não existe isso não. Quando estiverem quanto à composição e funcionamento e situação financeira. 4. Apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira a cada ano o relatório geral das atividades desenvolvidas, bem como relatório de acompanhamento das adoções internacionais, efetuadas no período cuja cópia será encaminhada ao Departamento de Polícia Federal. Então ele tem que prestar contas de tudo que ele fez durante o ano, com relatórios que vai ser emitido para a Polícia Federal. 5. Enviar relatório pós-adotivo semestral para a Autoridade Central Estadual. Então, adotou, vai ter que mandar um relatório. Como que está esse processo pós-adoção? E ele é semestral. Com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira pelo período mínimo de 2 anos,
O envio do relatório será mantido até a juntada de cópia autenticada do registro civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotado. Então, vai ter ali um período que esse processo vai ocorrer e até que ele seja cidadão do país de acolhida. Sexto, tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à Autoridade Central Federal Brasileira cópia da certidão de registro de nascimento estrangeira e do certificado de nacionalidade, tão logo lhes sejam concedidos. Então, também é obrigação da empresa, do órgão, da ONG, do organismo que está intermediando esse processo, enviar os documentos. Não só dos pais, mas também dessas empresas. Parágrafo 5º. A não apresentação dos relatórios referidos no parágrafo 4º desse artigo pelo organismo credenciado poderá acarretar a suspensão de seu credenciamento. Ele não enviou os relatórios pós-adoção, então pode cortar esse credenciamento. O credenciamento de organismo nacional ou estrangeiro encarregado de intermediar pedidos de adoção internacional terá validade de 2 anos. Então, ele fez o credenciamento, ele poderá permanecer credenciado por 2 anos, após 2 anos tem que renovar esse credenciamento. A renovação do credenciamento poderá ser concedida mediante requerimento protocolado na Autoridade Central Federal Brasileira nos últimos 60 dias anteriores ao término do respectivo prazo de validade. Chegando lá pertinho do final, 60 dias antes, ele já pode pedir a prorrogação. Parágrafo 8º. Antes de transitado em julgado, a decisão em quem concedeu a adoção internacional não será permitida a saída do adotando do território nacional. Ah, mas eu quero levá-lo para conhecer a minha família. Não vai. Ele não vai sair do território nacional. Porque se ele sair do território nacional, ele saiu da possibilidade do nosso governo impor o seu poder. Enquanto ele estiver no território nacional, ele obedece às regras nacionais. Saiu, fica muito mais difícil. Depende do outro país para que essa criança volte para o nosso país ou qualquer coisa do tipo. Então, não vai sair do país antes que conclua. 9º. Transitada em julgada a decisão, a autoridade judiciária determinará a expedição de alvará com autorização de viagem. Então, transitado julgado, concedeu a adoção, vai ter ali uma autorização de viagem, bem como a obtenção de passaporte, constando obrigatoriamente as características da criança ou adolescente adotado, como idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, assim como foto recente e a oposição da impressão digital de seu polegar direito, instruindo o documento com cópia autenticada da decisão de certidão autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado. Então, tudo ali que vai ser necessário para que a viagem aconteça. Passaporte, autorização, cópia da decisão, transitado em julgado. 10. A Autoridade Central Brasileira poderá, a qualquer momento, solicitar informações sobre a situação das crianças e adolescentes adotados. Ah, mas ele está fora do Brasil. Ele tem o direito de solicitar. Vai solicitar quando achar que deve. Mas depois que sai do Brasil já fica muito mais difícil. Por isso que o processo ele é muito sério antes de acontecer a adoção e antes da criança ir embora. Parágrafo 11º. A cobrança de valores por parte dos organismos credenciados que sejam considerados abusivos pela Autoridade Central Federal Brasileira e que não estejam devidamente comprovados é causa de seu descredenciamento. Nós vimos? Esses organismos não podem ter interesse econômico, não podem ter fins lucrativos, não são empresas, não é um trabalho participar da adoção, não pode ser uma fonte de renda, não pode ser a venda de uma criança. Parágrafo 12. A mesma pessoa ou cônjuge não podem ser representados por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação em adoção internacional. O pai contrata uma empresa para auxiliá-lo, a mãe contrata um outro organismo para auxiliá-lo. Não, o cônjuge vai contratar uma única empresa que vai atuar aqui para auxiliá-lo nesse processo. 13º. A habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de 1 ano, podendo ser renovado. Então, está habilitado, mas só pode durante 1 ano essa habilitação. Ele tem que conseguir passar pelo processo de adoção durante esse ano, mas pode ser renovado caso seja necessário. 14.
É vedado o contato direto de representantes de organismos de adoção, nacionais ou estrangeiros, com dirigentes de programas de acolhimento institucional ou familiar, assim como com as crianças e adolescentes em condições de serem adotados, sem a devida autorização judicial. Então, esses órgãos credenciados, ou mesmo as pessoas que querem adotar, não podem se aproximar tanto dos dirigentes da acolhida institucional ou familiar, que nós já vimos, ou mesmo das crianças propensas à adoção. Né? Não pode haver, a não ser que tenha uma autorização judicial, para proteger as crianças. 15º. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá limitar ou suspender a concessão de novos credenciamentos sempre que o julgar necessário mediante ato administrativo fundamentado. Então a administração achou conveniente diminuir um pouco dos órgãos credenciados para diminuir a procura. Pode ser que aconteça ou pode aumentar, fica a critério. 52A. É vedado sob pena de responsabilidade e descredenciamento o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a órgãos nacionais ou pessoas físicas. Então esses organismos transferiram dinheiro para a pessoa física, descredenciado. Enviou dinheiro para outros órgãos, descredenciado. Não pode ter nenhum tipo de ganho financeiro. Parágrafo único. Eventuais repasses somente poderão ser efetuados via Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e estarão sujeitos a deliberações do respectivo Conselho da Criança e do Adolescente. O artigo 52A e o seu parágrafo único, eles estão aqui para garantir que esses organismos não paguem para as instituições para ter as crianças, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então, por exemplo, imagine a seguinte situação que um organismo pague $50 mil para ter uma determinada criança para um determinado casal. Isso é compra de criança, então está evitando isso. Se houver qualquer repasse de valor financeiro, descredenciado. 58B. A adoção por brasileiros residentes no exterior em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente do país de residência e atendido o disposto da linha C do artigo 17 da referida convenção, será automaticamente recepcionada com reingresso no Brasil. Então, o estrangeiro foi lá, fez o pedido, passou pelo todo o critério, está tudo ok. Então, vai embora, vai ser recepcionado no Brasil e vai dar processo, vai dar continuidade ao processo. Parágrafo 1º. Caso não tenha sido atendido o disposto da linha C do artigo 17 da Convenção de Haia, deverá a sentença ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, não atendeu a linha C do disposto 17, vai para o Tribunal Superior da Justiça analisar o caso. Parágrafo 2º. O pretendente brasileiro residente no exterior em país não ratificante da Convenção de Haia, uma vez reingressado no Brasil, deverá requerer a homologação da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, houve um processo lá, tem que ser ratificado aqui. E quem vai fazer isso é o Superior Tribunal de Justiça após a sua volta ao Brasil. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida. Então, eu estou adotando uma criança fora do país. A decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela autoridade central estadual, que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos, que comunicará o fato à autoridade central federal e determinará as providências necessárias à expedição de certificado de naturalização provisória. Então, vai ver o processo, vai ver o que aconteceu, vai conversar dentro das instituições federais. Se tiver tudo ok, expede ali um certificado provisório, né, de naturalização para criança estrangeira. Parágrafo 1º. A autoridade central estadual, ouvido o Ministério Público, somente deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se restar demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende ao interesse superior da criança ou do adolescente. Então é aquilo. Não vale a pena para a criança, ou tem alguma coisa ali incorreta, é por herança, é por fazer a criança de escrava sexual, por exemplo, não vai, né, ter a decisão efetivada aqui no Brasil.
Sempre o interesse da criança vem primeiro. Parágrafo 2º. Na hipótese de não reconhecimento da adoção prevista no inciso 1º desse artigo, o Ministério Público deverá imediatamente requerer o que for de direito para resguardar os interesses da criança ou do adolescente, comunicando-se as providências à Autoridade Central Estadual, que fará a comunicação à Autoridade Central Federal Brasileira e à Autoridade Central do país de origem. Então, indeferiu, não foi possível, vai comunicar para ver o que pode ser feito, né? Para que isso se dê de uma forma mais ágil possível, também para não prejudicar a criança que estava vindo, né? Caso isso de um brasileiro que está adotando um menino fora do país. 52D e o último desse vídeo, que já está longo. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido deferida no país de origem porque a sua legislação a delega ao país de acolhida, então, na legislação do país lá, de onde o menino saiu, diz que quem vai deferir a decisão é o país de acolhida, é o país que o menino vai chegar que vai decidir se aquela adoção ela é possível ou não. Ou ainda, na hipótese de, mesmo com decisão, a criança ou adolescente ser oriundo de país que não tenha aderido à convenção referida, ou seja, foi deferido lá no país, mas aquele país não fazia parte da Convenção de Haia. O processo de adoção seguirá as regras da adoção nacional. Então, adotou lá no estrangeiro, não faz parte da Haia, ou o país determina que aconteça aqui no Brasil, vai seguir as regras da adoção nacional. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, peço que vocês compartilhem o vídeo, deixem os seus comentários. Esse vídeo não vai ter resumo, pelas características dos artigos que falam muito da adoção internacional, da maneira que deve ocorrer. Vocês precisam voltar a ler novamente esses artigos, mas só um resumo aqui não ia adiantar muita coisa, então para a gente não perder tempo, eu estou interrompendo o vídeo aqui. Eu agradeço quem chegou até aqui, fique com Deus, até muito breve.